Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Metabolismo dos Macronutrientes aplicado à nutrição. Hoje nós vamos dar continuidade ao aprofundamento de conceito, em que a gente explorava ali o metabolismo por setor, falando de novo de uma diferença metabólica entre o fígado e o músculo. A despeito de terem a mesma funcionalidade no que trata da internalização de glicose, ou seja, fazer glicogênio, como a gente viu, os dois órgãos vão ter umas características diferentes nesse processo, principalmente enzimática. Os dois possuem uma enzima que é importante no metabolismo, converte a glicose que entrou em glicose 6-fosfato. Eu tinha explicado isso lá na parte do pâncreas, que é o seguinte: se a glicose entrasse e continuasse como glicose, pelo componente do gradiente de concentração que a gente já estudou nesse curso, ela ia voltar, porque a concentração na célula ia aumentar bastante. Então, uma adaptação evolutiva que nós temos nesse sentido é uma enzima específica que converte glicose em glicose 6-fosfato. Isso faz com que a glicose não volte para o local de onde ela veio. Tanto o fígado quanto o músculo possuem essa enzima, só que as enzimas dos dois têm uma diferença pequena, mais importante para o metabolismo. Quando duas enzimas são similares entre si, a gente fala que são isoformas. Primeiro eu tenho a hexoquinase, que está presente ali no músculo. Depois eu tenho a glicoquinase, que está presente no fígado. Só uma questão de nome, né? Quando eu falo de quinase, eu estou diante de enzimas que fosforilam, entregam fosfato. Então, toda vez que eu tiver uma quinase, eu tenho uma reação envolvendo o fosfato. Essa diferença que as enzimas têm, pessoal, acontece em termos funcionais, tá? A hexoquinase, ela tem um menor valor de Km, que é uma constante de Michaelis. A gente vê muito na parte básica da bioquímica, às vezes não entende muito bem por que, que é importante estar estudando aquilo, mas isso aqui vai entrar um pouquinho no que a gente vai falar adiante. Então, o Km da hexoquinase é menor. Guarde essa informação. Outra coisa, a hexoquinase possui uma regulação alostérica pelo seu próprio produto. O produto que foi gerado regula a enzima que o gerou. Isso é uma regulação alostérica. Na prática, isso significa o quê? Ela tem um menor Km, então ela precisa de menos glicose, pouca glicose. Com isso, ela atinge o pico de velocidade de reação e é inibida pelo seu próprio produto, ou seja, ela é rapidamente saturada. Então, entrou glicose no músculo, formou glicose 6-fosfato, já inibe a hexoquinase. Então, toda vez que você tiver glicose 6-fosfato, a hexoquinase estará inibida. E com a hexoquinase inibida, a glicose que entra não tem como ficar no músculo. Isso não ocorre, por exemplo, com a glicoquinase. A glicoquinase tem um Km maior e não tem essa regulação alostérica. Então, ela permite uma internalização de glicose e um fluxo mais contínuo. Olha aqui a diferença em imagem das duas. A hexoquinase precisa de pouca glicose sanguínea para atingir o seu pico de atividade máxima. E ali ele permanece constante, porque ela começa a ser inibida pelo próprio substrato, né? A glicoquinase, por outro lado, ela tem uma curva mais ascendente, porque
ela tem um km maior, ela demora a atingir o seu pico de velocidade de atividade e ela não é inibida facilmente pelo seu produto. Então, o fígado se adaptou para conseguir trabalhar essa glicemia em fluxo. Enquanto o músculo não, ele só quer para ele. Então, se ele já está saturado, já está tudo certo, ele não vai pegar mais. Essa diferença aqui vai ajudar a entender por que, em termos práticos, aquele cara que faz musculação vai se beneficiar mais de uma dieta que distribua os carboidratos e garanta glicogênio. O cara que tem glicogênio e que treina musculação, ele é mais efetivo do que quem não tem glicogênio disponível. Porque quando o músculo tem glicogênio sendo utilizado, lembra do esquema da quebra do glicogênio? Ele gera glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato inibe a exoquinase. Então a glicemia não abaixa. O cara não pega glicose do sangue, ele não passa mal. Ele está usando o próprio glicogênio dele. Por que que você passa mal quando você faz um agachamento com muito peso, por exemplo? Você não tem glicogênio suficiente na musculatura, que não é só de membros inferiores. Você encaixa aqui nas costas, você tem lombar trabalhando também. Então são músculos grandes fazendo um grande esforço. Se o glicogênio acaba, todos eles vão se abrir para que a glicose entre. E aí a glicemia, ó, vai despencar. Como é que eu evito isso? Tendo glicogênio. Porque no momento que eu quebro o glicogênio para fazer a minha glicólise em um determinado ponto, eu vou estar gerando glicose 6-fosfato. Então eu não vou pegar a glicose de fora. Ela não entra. A glicemia se mantém. O glicogênio ele demora em média umas 2 horas para começar a ser sintetizado após uma refeição com carboidrato em um ambiente metabólico ideal. Por isso que eu não gosto muito de pensar em um pré-treino imediato. Porque muitas vezes a pessoa já vem trabalhando a distribuição de carboidratos na dieta, gerando um estoque de glicogênio. E aí, quando ele chegar para treinar, ele vai usar esse glicogênio. Você só tem que garantir que o glicogênio seja o suficiente para ele. Aqui eu estou falando muito em termos de musculação, né? Porque na corrida já é um gasto de glicogênio bem maior. Então pode ser que entre outros aspectos, e como não é o nosso objetivo, a gente vai acabar não discutindo isso. Isso também significa outra coisa. A glicoquinase participa muito mais do metabolismo que o corpo usa para diminuir a glicemia do que a exoquinase em si. Porque como ela não é saturável, ela vai continuar internalizando glicose no fígado. A insulina tem um papel diferente aqui no fígado, né? Não é internalizar a glicose, é destinar essa glicose que foi internalizada. Já o músculo e o tecido adiposo, eles participam fortemente da diminuição da glicemia, porque eles são grandes. Né? Mas em termos de efetividade de enzima, a glicoquinase seria mais efetiva. Então ela tem essa diferença, ela deixa que a glicose continue sendo internalizada. E outra diferença que a gente tem entre os dois, eu até já citei, é a presença da enzima glicose 6-fosfatase. Ela está presente exclusivamente no fígado. E ela faz isso aqui, ó. Glicose 6-fosfato libera glicose. Por isso que o fígado dispõe de um mecanismo de reposição de glicemia. Ok? Então aqui, para resumir, ó, o músculo só usa glicose ou para fazer glicogênio, tá? Ou para produção energética, que a imagem chamou de fermentação lática. Se você tem glicogênio, você não consegue gerar glicose, há um pequeno erro aqui na imagem. Você gera um componente antes, que é a glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato vai produzir energia através da fermentação lática ou outros processos energéticos que a gente vai começar a ver agora.
Então, para iniciar esses processos, nós vamos falar da glicólise, que é o primeiro deles. A gente viu uns slides anteriores, em uma outra aula, que nós temos uma glicólise anaeróbica e uma glicólise aeróbica. O termo glicólise se refere a um evento que ocorre no citosol de todas as células. Então, todas as células são capazes de fazer glicólise, muito embora seja a glicólise anaeróbica. Você vê aqui, ó, no citosol. Essa é a principal rota para o metabolismo dos carboidratos e funciona tanto de maneira aeróbica quanto de maneira anaeróbica, que é o primeiro ponto aqui dessa imagem. Independe de oxigênio. Nós somos indivíduos eminentemente aeróbicos. O nosso metabolismo como um todo, ele depende do oxigênio. Mas tem situações específicas que o corpo usa um mecanismo bioquímico metabólico que não depende do oxigênio, que é justamente a glicólise anaeróbica. Essa glicólise, ela tanto pode ser usada para produzir energia. Você vê que nessa imagem ele tem dois caminhos para a produção, um com 2 ATP, outro com 3 ATP. Só que ela também serve para inserir a glicose na via metabólica. Tá? Ou outros compostos também. Eu chamo de via metabólica final, geralmente o ciclo de Krebs. Ou ainda eu tenho uma outra função dela, produzir energia, que eu já tinha até falado. Então, ou ela produz energia, ou ela insere compostos na via metabólica. Um detalhe, células sem mitocôndrias utilizam exclusivamente glicólise para a produção de energia. Um exemplo, a hemácia, a célula do sangue, que não tem mitocôndria. E também o espermatozoide, que não tem mitocôndria, porém tem um alto gasto energético por conta do movimento do flagelo. Essas células utilizam glicólise anaeróbica como principal fonte energética. Está aqui o ATP gerado, está aqui o outro ATP gerado. O carboidrato, no caso mais específico a glicose, mas o carboidrato em si, é o único componente que se metaboliza ou que é metabolizado em condições anaeróbicas. Termino essa aula com essa informação para que você lembre quando a gente for estudar proteína, quando for estudar lipídio. Somente o carboidrato, que geralmente é representado pela glicose, é capaz de ser metabolizado de maneira anaeróbica. Anaeróbico, nós vamos ver numa próxima aula, não significa sem oxigênio. A célula tem oxigênio. Significa independente de oxigênio. Na ausência do oxigênio, mas na questão do uso e não da disponibilidade. Para fechar, eu vou só mostrar o geral aqui da glicólise. São 10 passos que a gente tem dessa glicólise. A gente vai explorar isso na próxima aula, porque aqui já ficou um pouco longo e a gente já tem uma discussão forte lá atrás, no início do vídeo. Então, guarde essas informações. Qualquer dúvida, retoma um pouquinho da explicação. Vai sempre voltando, aproveitando os principais pontos do curso para você pegar o máximo de informações possíveis. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam conseguindo pegar os principais pontos aqui do curso. Qualquer dúvida, entre em contato. Estou à disposição para que a gente possa dialogar sobre algo que você não entendeu. Por hoje, terminamos. Bons estudos e até a próxima.